Deixe-me fazer uma pergunta simples. O que aconteceria se existisse um texto tão antigo, tão perturbador, que as maiores instituições religiosas do mundo decidiram queimá-lo? Não escondê-lo, não arquivá-lo, queimá-lo, destruir cada cópia, apagar cada linha. E mesmo assim, esse texto sobreviveu. Atravessou milênios, cruzou oceanos e chegou até nós, com uma história que muda tudo o que pensamos saber sobre a Bíblia, sobre os anjos e sobre o papel das mulheres na história sagrada. A Escritura nos lembra em Judas 1:14 que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eventos que o mundo ainda não havia testemunhado. Esse versículo, presente no Novo Testamento, aponta diretamente para um livro que a maioria dos cristãos nunca leu. Um livro que descreve seres celestiais descendo à terra, tomando esposas humanas e gerando uma linhagem que a Bíblia chama de Nefilins. E entre esses Nefilins havia filhas que carregavam um conhecimento proibido, filhas que apareceram em todas as civilizações antigas, sob nomes diferentes, rostos diferentes, mas sempre com o mesmo poder. A maioria das pessoas assume que a Bíblia sempre teve a mesma lista de livros, que o cânone foi definido de uma vez e nunca mudou. Mas a história mostra algo muito diferente. Nos primeiros séculos do cristianismo, o livro de Enoque era lido nas igrejas. Era considerado sagrado, era citado pelos apóstolos. E então, num momento preciso da história, foi removido. Não porque fosse falso, mas porque revelava demais. Nesta jornada, vamos percorrer 3 caminhos. Primeiro, vamos descobrir o que esse texto proibido realmente diz sobre os vigilantes e as filhas dos homens. Depois, vamos rastrear as marcas dessas filhas através de 4 civilizações antigas, da Grécia à Babilônia, da tradição hebraica à Europa medieval. E, finalmente, vamos entender por que esse conhecimento foi perseguido com tanta ferocidade e por que ele continua ressurgindo, mesmo depois de séculos de supressão. E quando entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Existe um padrão que os historiadores notam quando estudam textos antigos. Os textos mais perigosos não são aqueles que mentem, são aqueles que dizem a verdade de uma forma que incomoda o poder estabelecido. O livro de Enoque é exatamente esse tipo de texto. Ele não contradiz a Bíblia, ele a expande, ele preenche lacunas que Gênesis deixou abertas. E as respostas que ele oferece são tão perturbadoras que a igreja decidiu que era melhor o povo não ter acesso a elas. Gênesis 6:1-4 nos dá apenas 4 versículos sobre um dos eventos mais extraordinários da história sagrada. Diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Diz que tomaram para si esposas. Diz que geraram gigantes, os Nefilins, homens de renome. E depois, silêncio. A narrativa segue para o dilúvio como se nada mais precisasse ser explicado. Mas pense nisso por um momento. Seres celestiais cruzam a fronteira entre o céu e a terra. Geram uma raça de gigantes. E a Bíblia dedica apenas 4 versículos a isso. Não parece estranho? O livro de Enoque preenche esse silêncio e o faz com detalhes que tiram o fôlego. Ele nomeia os líderes dos vigilantes, descreve o juramento que fizeram no Monte Hermon, lista os conhecimentos proibidos que ensinaram à humanidade. E mais importante para a nossa história,
descreve o que aconteceu com as mulheres que receberam esse conhecimento. As filhas dos homens não foram apenas vítimas passivas. Elas se tornaram portadoras de um saber que deveria ter permanecido nos céus. Se você está ouvindo isso e já sente que algo não se encaixa no que sempre aprendeu, inscreva-se neste canal, porque o que vem a seguir vai desafiar cada suposição que você tem sobre a história bíblica. O texto de Enoque não é uma invenção medieval. Fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, datados de pelo menos 2 séculos antes de Cristo. Isso significa que as comunidades judaicas da época o consideravam importante o suficiente para preservar com o mesmo cuidado que preservavam Isaías e os Salmos. A comunidade de Qumran, que guardou esses manuscritos em cavernas no deserto da Judéia, tratava Enoque como escritura autoritativa. E aqui está o detalhe que muda tudo. O livro de Enoque não fala apenas dos vigilantes e dos nefilins. Ele descreve uma transmissão de conhecimento, uma cadeia que começa nos céus, passa pelos anjos caídos, chega às filhas dos homens e se espalha por toda a humanidade. Metalurgia, astrologia, encantamentos, cosméticos, ervas medicinais, o conhecimento das estações e dos ciclos lunares. Tudo isso, segundo Enoque, foi ensinado pelos vigilantes às mulheres humanas, e essas mulheres transmitiram esse saber às gerações seguintes. Mas o que acontece quando uma mulher possui conhecimento que o mundo não está pronto para aceitar? A história nos dá a resposta. Ela é temida, é demonizada, é transformada em monstro, em bruxa, em criatura perigosa. E é exatamente isso que vamos descobrir nos próximos capítulos. Porque as filhas dos Nefilins não desapareceram com o dilúvio. Elas reapareceram em cada civilização, em cada época, com nomes diferentes, mas sempre carregando o mesmo conhecimento proibido. E a próxima civilização que vamos visitar é uma que você conhece muito bem, mas nunca viu por esse ângulo. Capítulo 2: Os vigilantes e o juramento no Monte Hermon. Há um monte no norte de Israel que carrega uma história que poucos conhecem. O Monte Hermon se ergue a mais de 2.000 metros de altitude, coberto de neve no inverno, visível a quilômetros de distância. Para os turistas modernos, é um destino de esqui. Para os antigos, era a porta entre 2 mundos. E segundo o livro de Enoque, foi nesse exato lugar que 200 seres celestiais fizeram um pacto que mudaria o destino da humanidade para sempre. Enoque, capítulo 6, descreve a cena com uma clareza impressionante. Os vigilantes, anjos designados para observar a humanidade sem interferir, olharam para a terra e viram as filhas dos homens. A beleza delas despertou algo que não deveria existir em seres celestiais: desejo. E esse desejo se tornou uma decisão. Eles desceriam, tomariam esposas humanas e cruzariam uma fronteira que o Criador havia estabelecido desde o início dos tempos. Mas eles sabiam que o que planejavam era uma transgressão cósmica. Por isso, fizeram um juramento coletivo. Cada um se comprometeu com os outros. Se fossem punidos, seriam punidos juntos. Se enfrentassem a ira divina, enfrentariam juntos. O líder desse grupo era Semjazá, e ao seu lado estavam Azazel, Baraquiel, Cocabiel,
e outros 17 chefes, cada um comandando grupos menores. 200 anjos no total, todos juramentados, todos determinados. Esse detalhe do juramento é crucial. Não se tratou de um impulso, não foi um momento de fraqueza. Foi uma decisão planejada, organizada e executada coletivamente. E isso muda completamente a forma como entendemos essa história. Os vigilantes não caíram por acidente. Eles escolheram cair e fizeram isso sabendo exatamente o preço que pagariam. Se essa revelação já está mudando a forma como você vê essa história, deixe seu like agora, porque estamos apenas no começo. Quando os vigilantes desceram, não vieram de mãos vazias. Cada um trazia consigo um domínio de conhecimento celestial. Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas e escudos. Ensinou as mulheres a usar metais preciosos como ornamentos e a pintar os olhos com antimônio. Cocabiel revelou os segredos das constelações. Baraquiel ensinou a ler os sinais nas estrelas. Araquiel transmitiu o conhecimento dos ciclos da Terra. Shamsiel explicou os sinais do Sol. E Sariel desvendou os mistérios da Lua. Perceba o que está acontecendo aqui. Não se trata apenas de anjos tomando esposas. Trata-se de uma transferência massiva de tecnologia e conhecimento. Metalurgia, astronomia, astrologia, farmacologia, cosméticos, artes de guerra, tudo ao mesmo tempo. E tudo direcionado primariamente às mulheres humanas, que foram as primeiras receptoras desse saber. O livro de Enoque. Capítulo 8 é específico. As mulheres aprenderam encantamentos e o corte de raízes. Isso, na linguagem antiga, significa medicina herbal e práticas rituais. Elas aprenderam a manipular substâncias da natureza de formas que os humanos não deveriam conhecer ainda. E esse conhecimento não morreu com elas. Foi transmitido, de mãe para filha, de geração em geração, através de séculos e milênios. A reação divina, segundo Enoque, foi imediata e devastadora. Os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram o caos que se espalhava pela terra. Os Nefilins, filhos dos vigilantes com as mulheres humanas, eram gigantes que devoravam tudo ao seu redor. Quando a comida acabou, começaram a devorar os próprios humanos. E quando os humanos não bastavam, voltaram-se uns contra os outros. O sangue corria pela terra como rios. O clamor da humanidade subiu aos céus. E Deus respondeu. Mas a resposta não veio como muitos imaginam. Não foi simplesmente o dilúvio. Antes do dilúvio, houve uma sentença específica para cada líder dos vigilantes. Senjazá foi preso nas trevas. Azazel foi lançado num abismo no deserto de Dudael, coberto por rochas afiadas, aguardando o julgamento final. E os Nefilins, sendo metade celestiais e metade humanos, receberam uma sentença única. Seus corpos morreriam, mas seus espíritos permaneceriam na terra, sem corpo, sem descanso, vagando entre os humanos até o dia do grande julgamento. Comente abaixo o que você acha dessa sentença. Os espíritos dos Nefilins ainda vagam entre nós? É uma pergunta que a própria Escritura nos convida a fazer. Mas aqui está a parte que o vídeo concorrente não explorou o suficiente. O que aconteceu com as mulheres? Os vigilantes foram presos, os Nefilins foram condenados. Mas e as filhas dos homens que receberam todo esse conhecimento?
Enoque não diz que elas foram punidas. Não diz que o conhecimento foi retirado delas. O texto simplesmente segue em frente, como se assumisse que o leitor entenderia a implicação. O conhecimento permaneceu. As mulheres sobreviveram e levaram consigo tudo o que haviam aprendido. Isso cria uma questão fascinante. Se o dilúvio foi enviado para purificar a terra da corrupção dos nefilins, como explicar que o mesmo tipo de conhecimento reapareceu em civilizações pós-diluvianas? Como a metalurgia avançada surgiu na Suméria? Como a astrologia complexa apareceu na Babilônia? Como os egípcios construíram estruturas que desafiam a engenharia moderna? A resposta, segundo essa linha de interpretação, está nas mulheres, nas portadoras do conhecimento proibido, nas herdeiras dos vigilantes. E essa é a verdade que foi suprimida por séculos. Não foram apenas os anjos que transgrediram. Foi o conhecimento que eles trouxeram que representava a verdadeira ameaça. Porque enquanto os vigilantes podiam ser presos, o conhecimento, uma vez transmitido, não pode ser aprisionado. Ele vive, se espalha, se adapta e reaparece onde menos se espera. E o próximo capítulo vai revelar exatamente como esse conhecimento se manifestou nas filhas que os nefilins geraram, e por que essas filhas foram ainda mais temidas do que seus pais gigantes. Capítulo 3. As filhas dos nefilins e o conhecimento proibido. Os nefilins são lembrados como gigantes. A Bíblia os descreve como homens de renome em Gênesis 6:4. Os textos antigos falam de sua força descomunal, de seu apetite insaciável, de sua violência. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém conta. Os nefilins também tiveram filhas, e essas filhas não herdaram apenas o tamanho de seus pais. Herdaram algo muito mais perigoso. Herdaram o conhecimento. Pense na cadeia de transmissão. Os vigilantes trouxeram sabedoria celestial. Ensinaram as filhas dos homens. Dessas uniões nasceram os nefilins. E os nefilins, por sua vez, se relacionaram com humanos e geraram descendentes. Entre esses descendentes, havia mulheres que carregavam em seu sangue a herança dos anjos e em sua mente o conhecimento que deveria ter permanecido nos céus. Elas eram humanas o suficiente para viver entre as pessoas, mas diferentes o suficiente para serem notadas, temidas e, eventualmente, demonizadas. O livro dos Jubileus, outro texto antigo que complementa Enoque, e descreve como a corrupção se espalhou pela terra antes do dilúvio. Não fala apenas de violência física, fala de corrupção do conhecimento, de práticas que distorciam a ordem natural, de mulheres que sabiam coisas que nenhum humano deveria saber. E é aqui que a história se torna verdadeiramente fascinante, porque o dilúvio, que deveria ter apagado tudo isso, não conseguiu apagar o conhecimento. Compartilhe este vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia de forma profunda, porque o que estamos descobrindo aqui não está nos sermões de domingo. A tradição judaica preservou relatos sobre as filhas dos nefilins em textos que a maioria dos cristãos nunca leu. O Talmud menciona mulheres de estatura extraordinária, de beleza perturbadora, que possuíam conhecimentos de cura e de destruição em igual medida. Os Midrashim, comentários rabínicos antigos, falam de mulheres que conheciam os nomes secretos dos anjos e podiam invocar forças que os humanos comuns não compreendiam.
Mas o aspecto mais perturbador dessa tradição é o seguinte: essas mulheres não eram vistas como completamente más. Elas eram ambíguas, carregavam cura e veneno ao mesmo tempo, sabedoria e perigo, beleza e destruição. E essa ambiguidade é exatamente o que vemos refletido nos mitos de dezenas de civilizações ao redor do mundo. Existe um conceito que os estudiosos chamam de arquétipo da mulher perigosa. É uma figura feminina que possui conhecimento proibido, que atrai e repele ao mesmo tempo, que representa tanto a salvação quanto a condenação. Esse arquétipo aparece na Grécia com Medusa e as sereias. Aparece na Mesopotâmia com figuras como Inanna e Lilitu. Aparece na tradição hebraica com Lilith. E aparece na Europa medieval com as bruxas. São todas a mesma figura? A resposta depende de como você lê a história. Se aceitarmos o relato de Enoque como histórico, e os primeiros cristãos aceitavam, então existe uma linha direta entre as filhas dos homens que receberam conhecimento dos vigilantes, as filhas dos nefilins que herdaram esse conhecimento e as figuras femininas misteriosas que aparecem em toda a civilização antiga. Não são mitos independentes que surgiram por coincidência. São ecos de um mesmo evento, memórias fragmentadas de uma mesma história, transmitidas por caminhos diferentes, em línguas diferentes, mas apontando todas para a mesma origem. O livro de Enoque, capítulo 10, descreve a ordem divina para o dilúvio. Diz que a terra será purificada, que os nefilins serão destruídos, que os vigilantes serão presos, mas em nenhum lugar o texto diz que o conhecimento será apagado. E essa é a lacuna que nenhum teólogo quer enfrentar. Se Deus enviou o dilúvio para destruir a corrupção dos nefilins, por que o mesmo tipo de conhecimento reapareceu imediatamente após as águas baixarem? Gênesis 9 descreve Noé e seus filhos recomeçando a civilização. Mas poucos capítulos depois, já encontramos a construção da Torre de Babel, um projeto que demonstra conhecimento avançado de engenharia e astronomia. De onde veio esse conhecimento? A resposta oficial é que Deus permitiu que a humanidade redescobriu essas habilidades naturalmente. Mas a resposta que Enoque sugere é muito diferente. O conhecimento nunca foi perdido. Ele foi carregado pelas mulheres, pelas esposas dos filhos de Noé, pelas descendentes das filhas dos nefilins. Essa teoria é controversa, é desconfortável, e é exatamente por isso que foi suprimida. Porque se for verdade, significa que o dilúvio não resolveu o problema. Significa que a herança dos vigilantes continua viva na humanidade. E significa que as figuras femininas que as civilizações temeram e adoraram por milênios não são ficção, são memórias. Mas aqui está o que vai surpreender você. Não precisamos confiar apenas em textos judaicos para confirmar essa teoria. 4 civilizações completamente separadas contam versões da mesma história. 4 testemunhas independentes. E a primeira delas é a mais inesperada de todas. É a civilização que construiu o Partenon, que inventou a democracia, que nos deu a filosofia, a Grécia Antiga. E o que os gregos sabiam sobre as filhas dos nefilins vai mudar completamente a forma como você vê a mitologia clássica. O próximo capítulo revela como Medusa, as sereias e as górgonas são, na verdade, reflexos de uma história muito mais antiga
e muito mais real do que qualquer mito. Capítulo 4. A Grécia Antiga e os ecos de uma verdade esquecida. Quando pensamos na Grécia Antiga, pensamos em filósofos, em templos de mármore, em Jogos Olímpicos. Mas por baixo dessa camada de razão e beleza, existe uma mitologia sombria, cheia de criaturas que não são totalmente humanas, nem totalmente divinas. Criaturas que possuem conhecimento proibido. Criaturas que atraem e destroem ao mesmo tempo. E quando colocamos essas criaturas ao lado do relato de Enoque, as coincidências se tornam impossíveis de ignorar. Comecemos com Medusa. A versão popular de Medusa é simples. Uma mulher com serpentes no lugar do cabelo que transforma em pedra qualquer um que olhe diretamente para ela. Perseu a derrota, cortando sua cabeça. Fim da história. Mas a versão original, contada por Hesíodo no século VIII a.C., é muito mais complexa e muito mais reveladora. Medusa era uma das 3 Górgonas, filhas de Fórcis e Ceto, divindades marinhas primordiais. Mas diferente de suas irmãs, que eram imortais, Medusa era mortal. Ela era de uma beleza extraordinária, tão bela que atraiu a atenção de Poseidon, o deus dos mares. Poseidon a possuiu no templo de Atena, e como punição, não para Poseidon, mas para Medusa, Atena a transformou no monstro que conhecemos. Serpentes no cabelo, olhar petrificante, exilada para os confins da terra. Agora releia essa história com os olhos de quem conhece Enoque. Uma mulher de beleza extraordinária, um ser divino que a deseja e a toma. Uma punição que recai sobre a mulher, não sobre o ser divino. E uma transformação que a torna temida e demonizada para sempre. Não é exatamente o que aconteceu com as filhas dos homens. Os vigilantes as desejaram, as tomaram. E quando veio a punição divina, os vigilantes foram presos, mas as mulheres carregaram o estigma para sempre. Curta este vídeo se essa conexão fez sentido para você, porque fica ainda mais profundo. A segunda figura grega que precisamos examinar são as sereias. Na versão mais conhecida, as sereias são criaturas marinhas com vozes irresistíveis que atraem marinheiros para a morte. Odisseu, na Odisseia de Homero, precisa ser amarrado ao mastro de seu navio para resistir ao canto delas. Mas as versões mais antigas das sereias não as descrevem como peixes. Descrevem-nas como mulheres aladas, metade humanas, metade divinas, com conhecimento de coisas que nenhum mortal deveria saber. Platão, no seu texto A República, menciona as sereias como seres que cantam em harmonia com as esferas celestiais. Elas conheciam a música do universo, sabiam como os planetas se moviam, entendiam as leis que governavam o cosmos. Esse é exatamente o tipo de conhecimento que Enoque diz que os vigilantes ensinaram às filhas dos homens. Cocabiel ensinou as constelações. Baraquiel ensinou os sinais nas estrelas. As sereias gregas, com seu conhecimento cósmico, são reflexos diretos dessa transmissão. Mas existe uma terceira figura grega que completa esse quadro de forma impressionante. Circe, a feiticeira da ilha de Éeia, que Odisseu encontra durante suas viagens. Circe era filha de Hélio, o deus do sol, e da ninfa Perseis. Ela era metade divina, metade não completamente humana, e possuía um conhecimento específico
que Enoque atribui diretamente ao ensino dos vigilantes. Circe conhecia as propriedades de todas as plantas. Sabia preparar poções que transformavam homens em animais. Dominava encantamentos que controlavam a natureza. Enoque, capítulo 8, diz que os vigilantes ensinaram às mulheres encantamentos e o corte de raízes. Circe é a personificação exata dessa descrição. Uma mulher de linhagem divina e humana, portadora de conhecimento sobre plantas, raízes e encantamentos. E assim como as filhas dos Nefilins, Circe era temida e isolada. Vivia sozinha em sua ilha, afastada dos humanos, porque seu conhecimento a tornava perigosa demais para a sociedade. O padrão se repete com precisão perturbadora. Medusa, as sereias e Circe compartilham as mesmas características fundamentais: origem parcialmente divina, beleza extraordinária, posse de conhecimento proibido, isolamento ou punição por causa desse conhecimento, e uma narrativa que as transforma de mulheres poderosas em monstros ou ameaças. Os estudiosos da mitologia comparada notaram essas semelhanças há décadas, mas poucos ousaram fazer a conexão com os textos bíblicos e apócrifos, porque fazer essa conexão significa admitir que os mitos gregos não são apenas ficção, são memórias culturais de eventos reais, distorcidas pelo tempo e pela tradição oral, sim, mas baseadas em algo que realmente aconteceu. O historiador romano Eusébio de Cesareia, no século IV, já apontava que os mitos gregos eram versões corrompidas de histórias bíblicas. Ele argumentava que os deuses do Olimpo eram, na verdade, os anjos caídos, reinterpretados pela cultura grega. Se Eusébio estiver certo, então Medusa não é um monstro mitológico. É a memória grega de uma filha dos Nefilins. E as sereias não são criaturas fantásticas. São a lembrança de mulheres que possuíam conhecimento celestial. Inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo episódio desta série, porque cada civilização que visitamos revela uma nova peça desse quebra-cabeça. Mas a Grécia é apenas a primeira testemunha, e como em qualquer investigação séria, uma testemunha sozinha não é suficiente. Precisamos de confirmação independente. E essa confirmação vem de um lugar muito mais antigo que a Grécia. Vem das planícies entre o Tigre e o Eufrates. Vem da civilização que inventou a escrita, que construiu as primeiras cidades, que mapeou as estrelas antes de qualquer outra cultura. Vem da Suméria. E o que os sumérios registraram em suas tabuletas de argila sobre seres que desceram do céu e sobre as mulheres que carregaram seu legado é tão específico, tão detalhado, que quando colocado ao lado de Enoque, parece impossível que sejam coincidências. Capítulo 5. A Suméria, a Babilônia e as mulheres que desceram com os deuses. Muito antes de Moisés escrever o Gênesis, muito antes dos gregos contarem seus mitos, uma civilização no sul do atual Iraque já registrava histórias sobre seres que desceram do céu. A Suméria é considerada por muitos historiadores como o berço da civilização. E entre suas milhares de tabuletas de argila, cobertas de escrita cuneiforme, encontramos relatos que ecoam o livro de Enoque com uma precisão que desafia qualquer explicação baseada em coincidência. Os sumérios chamavam esses seres de Anunnaki. A palavra significa
literalmente, aqueles que do céu à terra vieram. Segundo os textos sumérios, os Anunnaki desceram à terra em tempos remotos, interagiram com os humanos e os ensinaram as artes da civilização: agricultura, irrigação, astronomia, matemática, escrita, medicina, metalurgia. A lista é quase idêntica ao conhecimento que Enoque atribui aos vigilantes. Mas o paralelo mais impressionante está em uma figura específica. Uma entidade feminina que os sumérios chamavam de Lilitu e que os babilônios posteriormente desenvolveram em uma mitologia mais elaborada. Lilitu aparece em textos sumérios que datam do 3º milênio antes de Cristo, pelo menos 1000 anos antes de qualquer texto bíblico conhecido. Ela é descrita como um espírito feminino associado ao vento, à noite e à sexualidade. Mas em suas versões mais antigas, Lilitu não é um demônio. É uma entidade ligada ao conhecimento que os Anunnaki trouxeram consigo. Se essa informação é nova para você, comente abaixo. Sua participação ajuda mais pessoas a descobrirem essa história. A Lista dos Reis Sumérios, um documento que registra os governantes da Suméria desde tempos inimaginavelmente antigos, descreve um período antes do dilúvio em que reis com vidas extraordinariamente longas governaram cidades por milhares de anos. Esses reis são descritos como parcialmente divinos, descendentes dos Anunnaki. E entre os relatos sobre esse período pré-diluviano, encontramos referências a sacerdotisas e mulheres de conhecimento que serviam como intermediárias entre os Anunnaki e os humanos comuns. Essas mulheres não eram simples sacerdotisas no sentido que entendemos hoje. Elas eram guardiãs de conhecimento, sabiam ler as estrelas, conheciam as propriedades das plantas, praticavam rituais que, segundo os textos, conectavam o mundo humano ao mundo dos deuses. São as mesmas habilidades que Enoque atribui às filhas dos homens após receberem o ensinamento dos vigilantes. A deusa Inanna, uma das divindades mais importantes do panteão sumério, oferece outro paralelo revelador. Inanna é descrita como tendo descido ao submundo e retornado com conhecimento que nenhum outro ser possuía. Ela detinha os Mi, que eram os decretos divinos que governavam todos os aspectos da civilização. De acordo com os textos, Inanna obteve esses Mi através de astúcia, tomando-os de Enki, o deus da sabedoria. Uma mulher que obtém conhecimento divino que não deveria possuir e usa esse conhecimento para mudar o curso da civilização. O paralelo com as filhas dos homens de Enoque é evidente, mas é na Babilônia que encontramos a conexão mais direta e mais perturbadora. Os babilônios herdaram a cultura suméria e a expandiram, e entre seus textos rituais encontramos descrições detalhadas de entidades femininas chamadas Lilitu e Ardat Lili. Essas entidades eram associadas à noite, à fertilidade descontrolada e ao conhecimento oculto. Os exorcistas babilônios dedicavam rituais inteiros para proteger mulheres grávidas e recém-nascidos da influência dessas entidades. O que torna isso significativo é o seguinte: os babilônios não descreviam as Lilitu como deusas a serem adoradas. Descreviam-nas como seres que existiam entre o mundo humano e o divino, seres que possuíam conhecimento de ambos os reinos, seres que podiam influenciar a realidade de formas que os humanos comuns não podiam.
Essa descrição é praticamente idêntica ao que esperaríamos de descendentes dos Nefilins, seres meio celestiais, meio humanos, portadores de conhecimento que transcende o mundo natural. Um texto babilônico conhecido como o Épico de Gilgamesh contém outra peça fundamental desse quebra-cabeça. Gilgamesh, o rei de Uruk, é descrito como 2/3 Deus e 1/3 humano. Ele busca a imortalidade e, durante sua jornada, encontra figuras femininas que possuem conhecimento sobre a vida e a morte. Siduri, a taberneira divina que guarda os segredos da travessia para o outro mundo. Utnapishtim e sua esposa, que sobreviveram ao dilúvio e possuem o segredo da vida eterna. Em cada caso, o conhecimento crucial é guardado ou transmitido por mulheres. Curta e compartilhe se você nunca tinha visto esses paralelos antes. Estamos literalmente conectando textos de civilizações que supostamente não tinham contato entre si. E aqui, chegamos ao ponto que o vídeo concorrente mencionou, mas não desenvolveu o suficiente. A tradição hebraica conhece uma figura que une todos esses fios. Uma figura que aparece tanto nos textos bíblicos quanto nos rabínicos. Uma figura que é simultaneamente a primeira mulher e a encarnação do conhecimento proibido. Lilith. Na tradição rabínica, Lilith aparece como a primeira esposa de Adão, criada simultaneamente com ele, e não a partir de sua costela. Ela recusou a submissão, recusou a ordem estabelecida, e por isso foi expulsa do Éden. Mas o detalhe crucial é o que aconteceu depois. Segundo o alfabeto de Ben Sira, um texto medieval que preserva tradições muito mais antigas, Lilith se uniu aos anjos caídos, tornou-se companheira dos vigilantes e gerou descendentes que se espalharam pelo mundo. Perceba como tudo se conecta. Os vigilantes descem, tomam as filhas dos homens, geram os Nefilins, e Lilith, a primeira mulher rebelde, se torna parte dessa linhagem de conhecimento proibido. Ela não é apenas uma figura folclórica. Ela é o elo que liga a tradição hebraica à suméria, à babilônica e à grega. E essa ligação tem implicações que a maioria dos teólogos prefere não discutir, porque discutir significa questionar narrativas que foram construídas ao longo de séculos. E o próximo capítulo vai mostrar exatamente como essa mesma figura foi perseguida, demonizada e quase destruída na Europa medieval, e por que essa perseguição revela mais sobre os perseguidores do que sobre as perseguidas. Capítulo 6. Lilith, a tradição hebraica e a mulher, que recusou obedecer. Isaías 34:14 menciona uma criatura chamada Lilith no contexto do julgamento divino sobre as nações. É a única vez que esse nome aparece diretamente no texto bíblico canônico. Mas essa única menção é apenas a ponta visível de uma tradição que se estende por séculos e que conecta diretamente a história das filhas dos Nefilins ao mundo hebraico. O Talmud babilônico, compilado entre os séculos III e VI da era cristã, contém múltiplas referências a Lilith. Descreve-a como uma entidade com cabelos longos e asas. Diz que ela é especialmente perigosa à noite. E, mais importante, associa-a diretamente à geração de descendentes demoníacos. Segundo o Talmud, durante os 130 anos em que Adão esteve separado de Eva, após a expulsão do Éden, espíritos femininos se uniram a ele e geraram filhos. Lilith
era a principal entre esses espíritos. Essa tradição pode parecer estranha para quem conhece apenas o texto bíblico canônico, mas para os rabinos que compilaram o Talmud, ela era uma extensão natural da narrativa de Gênesis. Eles estavam preenchendo as mesmas lacunas que Enoque preenche e chegavam a conclusões surpreendentemente semelhantes. Existiam seres entre o humano e o divino. Esses seres possuíam conhecimento proibido, e esse conhecimento era transmitido através de linhagens femininas. O Zohar, o texto central da Cabala judaica, compilado no século XIII, vai ainda mais longe. Descreve Lilith como uma entidade cósmica que existia desde antes da criação do mundo material. Diz que ela habita o lado sombrio da criação, aquilo que os cabalistas chamam de Sitra Achra, o outro lado, e atribui a ela um papel fundamental na transmissão de conhecimento oculto através da história humana. Mas o que torna Lilith verdadeiramente única entre todas as figuras que estamos rastreando é a sua motivação. Na mitologia grega, Medusa é transformada em monstro contra sua vontade. As sereias são criaturas que simplesmente existem. Circe vive isolada por natureza, mas Lilith escolhe. Ela recusa a submissão, recusa a ordem que lhe é imposta e aceita as consequências dessa recusa. Ela é a primeira figura feminina na tradição que é definida não pelo que foi feito a ela, mas pelo que ela decidiu fazer. Inscreva-se neste canal se essa perspectiva está mudando a forma como você vê a Bíblia, porque estamos tocando em verdades que foram escondidas por séculos. E essa escolha de Lilith nos leva a uma pergunta fundamental. O conhecimento proibido dos vigilantes foi imposto às mulheres ou foi procurado por elas? Enoque sugere que os vigilantes desceram por desejo próprio e ensinaram às mulheres. Mas a tradição de Lilith sugere algo mais complexo. Sugere que pelo menos algumas dessas mulheres buscaram ativamente o conhecimento, escolheram aprender, escolheram saber e pagaram o preço por essa escolha. Essa dualidade é crucial para entender o que aconteceu na Europa medieval, porque quando a Igreja medieval encontrou mulheres que possuíam conhecimento de ervas, de ciclos naturais, de práticas de cura que não vinham da medicina oficial, ela não as viu como curandeiras. Viu-as como herdeiras de Lilith. Viu-as como portadoras do conhecimento proibido. E decidiu fazer o que já havia sido tentado antes: destruir o conhecimento destruindo suas portadoras. O Malleus Maleficarum, publicado em 1487, é talvez o documento mais revelador dessa perseguição. Escrito por dois inquisidores dominicanos, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. Esse livro se tornou o manual oficial para a caça às bruxas na Europa. E o que esse livro diz sobre as bruxas é extraordinariamente semelhante ao que os textos antigos dizem sobre as filhas dos Nefilins. O Malleus descreve as bruxas como mulheres que fizeram pactos com entidades sobrenaturais, que receberam poderes e conhecimentos em troca desses pactos, que podiam manipular o clima, causar doenças, influenciar a mente dos homens e controlar forças da natureza. Substitua a palavra demônio por vigilante e bruxa por filha dos Nefilins, e o texto poderia ter sido escrito pelo próprio Enoque. Isso não é coincidência. Os inquisidores conheciam os textos apócrifos, conheciam Enoque, conheciam as tradições sobre Lilith
e os vigilantes, e usaram esse conhecimento como base para sua perseguição. As bruxas não eram simplesmente mulheres que praticavam feitiçaria. Na mente dos inquisidores, elas eram as herdeiras diretas de uma linhagem que começava nos céus, passava pelos vigilantes, chegava às filhas dos homens e se perpetuava através dos séculos. Comente abaixo se você sabia dessa conexão entre a caça às bruxas e o livro de Enoque. A maioria das pessoas não faz essa ligação. As estimativas variam, mas historiadores acreditam que entre 40 mil e 60 mil pessoas foram executadas durante os 300 anos de caça às bruxas na Europa. A grande maioria eram mulheres, mulheres que conheciam ervas medicinais, mulheres que praticavam parteira, mulheres que entendiam os ciclos da lua e das estações, mulheres que, em resumo, possuíam exatamente o tipo de conhecimento que Enoque atribui ao ensinamento dos vigilantes. E aqui está a ironia devastadora. A igreja que removeu o livro de Enoque do cânone, alegando que não era escritura inspirada, usou as mesmas ideias desse livro para justificar a perseguição e assassinato de dezenas de milhares de mulheres. Rejeitaram o texto, mas abraçaram sua narrativa quando ela servia a seus propósitos de poder. Esse é talvez o capítulo mais sombrio de toda essa história. Não a transgressão dos vigilantes, não o nascimento dos nefilins, mas o uso deliberado do medo do conhecimento proibido como ferramenta de controle e destruição. E o que restou após séculos de perseguição? O conhecimento foi finalmente destruído? As herdeiras dos vigilantes foram finalmente silenciadas? A resposta, como descobriremos no próximo capítulo, é um definitivo não. Porque o conhecimento proibido tem uma qualidade que nenhuma fogueira, nenhuma inquisição e nenhum decreto papal conseguiu eliminar. Ele se adapta, se esconde e ressurge. Capítulo 7. A Inquisição, as fogueiras e o conhecimento que não morreu. No ano de 1431, uma jovem de 19 anos foi queimada viva numa praça pública em Rouen, na França. Seu nome era Joana d'Arc. Ela alegava ouvir vozes de anjos e santos. Liderou exércitos, mudou o curso de uma guerra e foi condenada não por suas vitórias militares, mas por possuir conhecimento que, segundo seus juízes, não poderia vir de Deus, porque ela era mulher, e mulheres, na lógica da Inquisição, só podiam receber conhecimento sobrenatural de uma fonte, a mesma fonte que os vigilantes representavam. Joana d'Arc não foi a primeira, e certamente não foi a última. A caça às bruxas que varreu a Europa entre os séculos XV e XVIII não foi um fenômeno isolado. Foi um programa sistemático de erradicação de conhecimento. E quando analisamos os registros dos julgamentos, descobrimos algo que os livros de história raramente enfatizam. As mulheres acusadas de bruxaria não eram marginalizadas sem valor para a sociedade. Muitas eram curandeiras, respeitadas em suas comunidades, parteiras que ajudavam mulheres no parto, conhecedoras de ervas que aliviavam dores e curavam doenças, mulheres que entendiam a natureza de formas que a medicina oficial da época não compreendia. Na Alemanha, que foi o epicentro da caça às bruxas, os registros de Bamberg e Würzburg revelam que centenas de mulheres foram executadas em ondas de pânico que duravam anos. Em Bamberg, o príncipe-bispo Gottfried Johann Georg, segundo Fuchs von Dornheim, conhecido como o Bispo Bruxo,
construiu uma casa de bruxas especificamente projetada para tortura e execução. Entre 1626 e 1631, mais de 600 pessoas foram executadas apenas nessa cidade, a maioria mulheres. Compartilhe este vídeo. Essas histórias precisam ser conhecidas. Essas mulheres precisam ser lembradas. Os interrogatórios seguiam um padrão que revela muito sobre o que os inquisidores realmente temiam. As perguntas não eram sobre crimes comuns, eram sobre conhecimento. Como você aprendeu a curar? Quem te ensinou as propriedades das plantas? De onde vem seu saber sobre os ciclos da lua? Quem te deu poder sobre o clima e as estações? Essas perguntas não são sobre bruxaria, são sobre a origem do conhecimento. E a única resposta aceitável era uma confissão de que esse conhecimento vinha do diabo. Mas aqui está o que a maioria dos historiadores não conecta. A tradição que os inquisidores usavam para justificar suas ações vinha diretamente da interpretação dos textos sobre os vigilantes. Santo Agostinho, no século V, escreveu extensamente sobre como os anjos caídos podiam se relacionar com mulheres humanas. Tomás de Aquino, no século XIII, debateu a possibilidade de demônios gerarem filhos com humanos. E o Maleus Maleficarum citava ambos como autoridades para afirmar que as bruxas eram mulheres que haviam se unido a demônios e recebido deles conhecimento proibido. A linhagem intelectual é clara. Enoque descreve vigilantes ensinando conhecimento às filhas dos homens. Os pais da igreja transformam os vigilantes em demônios. E os inquisidores transformam as mulheres que possuem conhecimento em herdeiras dessa relação demoníaca. O livro de Enoque foi rejeitado como escritura, mas sua narrativa foi absorvida, distorcida e transformada em arma contra as mulheres que possuíam saber. Se essa conexão está fazendo sentido para você, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir revela como tudo isso ainda nos afeta hoje. Mas o mais notável de tudo é que a perseguição não funcionou. O conhecimento não morreu. Quando as fogueiras se apagaram e a Inquisição perdeu seu poder, o saber que havia sido suprimido começou a ressurgir. E ressurgiu de formas que os perseguidores jamais poderiam ter previsto. No século XVIII, o movimento que hoje chamamos de Iluminismo trouxe de volta a curiosidade sobre o mundo natural. A botânica moderna nasceu em grande parte do conhecimento de plantas que as curandeiras preservaram. A farmacologia moderna tem raízes diretas nas práticas herbais que foram perseguidas como bruxaria. E a astronomia, que revolucionou nossa compreensão do universo, desenvolveu-se a partir de tradições de observação celestial que eram condenadas quando praticadas por mulheres. A ironia é devastadora. O mesmo conhecimento pelo qual mulheres foram queimadas vivas tornou-se a base da ciência moderna. A diferença é que quando homens em universidades praticavam esse saber, era chamado de ciência. Quando mulheres em aldeias praticavam, era chamado de bruxaria. O conhecimento era o mesmo, apenas o portador mudava. E com a mudança do portador, mudava o julgamento. Mas existe uma tradição que nunca foi totalmente suprimida. Uma tradição que sobreviveu em segredo através dos séculos de perseguição. As tradições herméticas, alquímicas
e cabalísticas da Europa preservaram fragmentos do conhecimento dos vigilantes em forma codificada. Os alquimistas medievais, embora em sua maioria homens, reconheciam abertamente que seu saber vinha de fontes anteriores ao dilúvio. Alguns textos alquímicos mencionam explicitamente Enoque como a fonte original da sabedoria hermética. O texto conhecido como Tábua de Esmeralda, atribuído a Hermes Trismegisto, abre com as palavras: aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Esse princípio de correspondência entre o celestial e o terrestre é exatamente o que os vigilantes ensinaram. O conhecimento dos céus aplicado na terra, as leis celestiais operando no mundo material. Os alquimistas sabiam disso e preservaram esse saber apesar dos riscos. As sociedades secretas que surgiram na Europa a partir do Renascimento, dos Rosacruzes aos primeiros maçons, também preservaram elementos desse conhecimento. Não é coincidência que essas organizações frequentemente incluíam referências a Enoque em seus rituais e ensinamentos. A maçonaria, por exemplo, atribui a Enoque a preservação do conhecimento antediluviano em pilares de pedra que sobreviveram ao dilúvio. E isso nos traz a pergunta final. Se o conhecimento dos vigilantes sobreviveu ao dilúvio, sobreviveu à Inquisição e sobreviveu a séculos de supressão, onde está ele hoje? Quem são as portadoras modernas desse saber? E o que significa para nós, no século XXI, sermos herdeiros dessa história? O capítulo final vai enfrentar essas perguntas de frente, e a resposta pode estar mais perto do que você imagina. Capítulo 8. O legado eterno e o conhecimento que ainda vive. Viajamos por milênios. Começamos no Monte Hermon, onde 200 anjos fizeram um juramento que mudou a história. Passamos pelas filhas dos homens que receberam conhecimento celestial. Vimos os Nefilins nascerem e serem destruídos. Rastreamos as filhas dos Nefilins através da Grécia, da Suméria, da Babilônia e da tradição hebraica. Testemunhamos como a Europa medieval tentou eliminar suas herdeiras nas fogueiras da Inquisição. E agora, no capítulo final desta jornada, precisamos enfrentar a pergunta mais importante de todas: o que tudo isso significa para nós, aqui e agora? A primeira coisa que precisamos reconhecer é que essa história não está encerrada. O conhecimento que os vigilantes transmitiram às filhas dos homens não foi um evento isolado num passado distante. Foi o início de uma cadeia que continua até hoje. Cada vez que um ser humano busca compreender os mistérios do universo, cada vez que alguém olha para as estrelas e se pergunta como tudo funciona, cada vez que uma pessoa questiona as respostas fáceis e busca algo mais profundo, essa pessoa está participando da mesma busca que começou no Monte Hermon. Deixe seu like agora se essa jornada mudou sua perspectiva. Cada like ajuda mais pessoas a encontrar este conteúdo. Mas precisamos ter cuidado com como interpretamos essa história. Existem duas armadilhas que devemos evitar. A primeira é descartá-la completamente como mitologia sem valor. Os textos que examinamos não são ficção. São documentos históricos preservados por comunidades que os consideravam sagrados e verdadeiros. Descartá-los é ignorar uma parte fundamental da herança religiosa e cultural da humanidade. A segunda armadilha é aceitá-los sem discernimento. Nem tudo que é antigo é verdadeiro. E nem todo texto é igualmente confiável. O que a boa pesquisa exige é análise cuidadosa, comparação entre fontes
e uma disposição para seguir a evidência aonde ela levar, mesmo quando o destino é desconfortável. O que a evidência nos mostra é o seguinte: civilizações separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos contam versões da mesma história. Seres celestiais que descem à Terra, mulheres que recebem conhecimento proibido, descendentes que são meio humanos, meio divinos, e um padrão persistente de medo e perseguição contra mulheres que possuem esse conhecimento. Os sumérios registraram isso em tabuletas de argila 3.000 anos antes de Cristo. Os hebreus preservaram isso em Enoque e na tradição rabínica. Os gregos codificaram isso em seus mitos sobre Medusa, as sereias e Circe. E os europeus medievais reencontraram isso nas mulheres que chamaram de bruxas. 4 civilizações, 4 tradições independentes. A mesma história fundamental. Os estudiosos chamam isso de motivo universal. Uma narrativa tão fundamental que aparece em todas as culturas, independentemente de contato. Mas existe outra explicação que a academia reluta em considerar. Talvez não seja um motivo universal. Talvez seja uma memória universal. A memória de algo que realmente aconteceu. Se essa possibilidade está ressoando com você, comente abaixo qual das 4 civilizações mais te impressionou. Seus comentários ajudam este canal a crescer. E isso nos leva ao aspecto mais controverso de toda esta investigação. O que acontece quando reconhecemos que o conhecimento proibido não foi destruído? Quando aceitamos que a cadeia de transmissão que começou com os vigilantes nunca foi realmente interrompida? As implicações são profundas. Primeiro, significa repensar a história da perseguição religiosa. A caça às bruxas não foi apenas um surto de histeria coletiva, como muitos historiadores modernos afirmam. Foi uma tentativa deliberada de interromper uma cadeia de transmissão de conhecimento que as autoridades religiosas consideravam perigosa. E essa tentativa falhou. O conhecimento sobreviveu, adaptou-se e ressurgiu sob novos nomes e novas formas. Segundo, significa repensar o papel das mulheres na história do conhecimento. Por milênios, mulheres foram as principais guardiãs e transmissoras de um saber que incluía medicina, astronomia, agricultura e práticas espirituais. Esse papel foi sistematicamente apagado, primeiro pela remoção de textos como Enoque do cânone, depois pela demonização das mulheres que preservavam esse saber e, finalmente, pela reescrita da história para atribuir essas descobertas exclusivamente a homens. Terceiro, e talvez mais importante, significa reconsiderar nossa relação com o conhecimento em si. A narrativa de Enoque apresenta o conhecimento como algo perigoso, algo que deveria ter permanecido nos céus, algo cuja transmissão foi uma transgressão cósmica. Mas será que devemos aceitar essa interpretação sem questionar? Será que todo conhecimento que nos permite compreender melhor o universo é necessariamente proibido? Ou será que a verdadeira transgressão não foi o conhecimento em si, mas a tentativa de monopolizá-lo? Essa é a pergunta que nenhum teólogo quer enfrentar. Se o conhecimento dos vigilantes era genuinamente celestial, genuinamente verdadeiro, genuinamente revelador da natureza do universo, então quem errou? Os vigilantes, por compartilhá-lo? Ou as instituições que tentaram suprimi-lo? O livro de Enoque não nos dá uma resposta simples. Condena os vigilantes pela sua transgressão,
mas não condena o conhecimento em si. Descreve a punição dos anjos, mas não descreve a destruição do saber que eles transmitiram. E essa ambiguidade é talvez a mensagem mais poderosa de toda esta história. O conhecimento é neutro. O que fazemos com ele é que define se é bênção ou maldição. Inscreva-se neste canal para continuar essa jornada, porque este não é o fim. É apenas o começo de uma investigação muito mais profunda. E então voltamos ao ponto de partida. Existe um texto tão perturbador que as maiores instituições do mundo tentaram destruí-lo. Esse texto sobreviveu, e a história que ele conta não é uma relíquia do passado. É uma chave para entender o presente. Porque quando olhamos para o mundo à nossa volta, ainda vemos o mesmo padrão: conhecimento sendo suprimido por aqueles que temem seu poder, mulheres sendo desacreditadas quando possuem saber que desafia o poder estabelecido, e a mesma luta eterna entre aqueles que querem manter o conhecimento trancado e aqueles que acreditam que a verdade deve ser livre. As filhas dos Nefilins podem ter vivido há milênios, mas sua história não terminou. Ela continua em cada mulher que busca conhecimento contra a vontade do poder, em cada pesquisador que questiona narrativas estabelecidas, em cada pessoa que se recusa a aceitar que certas verdades devem permanecer escondidas. E se você chegou até aqui, até o final desta jornada, então já faz parte dessa cadeia. Já recebeu um fragmento desse conhecimento. E agora a pergunta é simples: o que você vai fazer com ele? A resposta, como sempre, é sua. Mas lembre-se do que aprendemos. O conhecimento proibido não pode ser destruído, não pode ser queimado, não pode ser suprimido para sempre. Ele sobrevive, se adapta e encontra em cada geração novas portadoras dispostas a carregá-lo adiante. Esta é a herança das filhas dos Nefilins, e agora ela também é sua.